Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos abordar um tema que toca o bolso e a mente de bilhões de pessoas. Como os smartphones foram projetados para viciar os usuários. Desde o primeiro lançamento do iPhone em 2007, esses dispositivos revolucionaram a comunicação, mas também moldaram o nosso comportamento de maneiras que poucos imaginavam. Com base em evidências neurocientíficas, exploraremos como aplicativos e plataformas exploram o cérebro humano, criando dependência semelhante a vícios clássicos, e discutiremos os impactos na atenção, memória, ansiedade e relacionamentos. Prepare-se para entender o que está por trás da tela e como podemos recuperar o controle. Os smartphones são mais do que ferramentas, são engenhos de comportamento. Precisamos, para entender essa situação, desmontá-los com a lente da ciência. Segure seu smartphone por um momento. Quantas vezes você o verifica por dia? Estudos, como o publicado em 2015 no Journal of Behavioral Addictions, estimam que o uso médio varia de 85 a 150 vezes por dia, dependendo da faixa etária. Esses dispositivos, inicialmente criados para facilitar a vida, se tornaram extensões de nós mesmos. Mas a pergunta é: por que é tão difícil largá-los? A resposta está na neurociência da dopamina e no design intencional de aplicativos que exploram o sistema de recompensa do cérebro. Em um mundo onde a atenção é a moeda, os smartphones foram projetados para capturá-la, muitas vezes às custas de nossa saúde mental e de nossa produtividade. Vamos, portanto, investigar como isso funciona e o que podemos fazer a respeito. A base da dependência está na dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Quando recebemos uma notificação ou um like, o núcleo accumbens, que é uma região do cérebro ligada à recompensa, libera dopamina, criando uma sensação de satisfação, conforme descrito num estudo de 2011 do Nature Reviews Neuroscience. Esse mecanismo é amplificado pelo reforço intermitente, onde as recompensas, como mensagens ou novos conteúdos, são imprevisíveis, semelhantes a uma máquina de caça-níqueis. Skinner, em seus estudos pioneiros de 1953 sobre o condicionamento operante, demonstrou que esse padrão é o mais eficaz para manter comportamentos, uma descoberta que designers de tecnologia aplicam de forma deliberada. Um estudo de 2018 no Journal of Neuroscience mostrou que a atividade dopaminérgica aumenta 20% com interações sociais online, reforçando o ciclo de uso. Esse design explora a nossa biologia evolutiva, projetada para buscar recompensas imediatas. Os smartphones incorporam recursos projetados para manter os usuários engajados. As notificações, por exemplo, agem como gatilhos psicológicos, criando urgência para verificar o dispositivo. Um estudo de 2016 no Computers in Human Behavior revelou que desligar notificações reduz o uso compulsivo em até 30%. A rolagem infinita, que foi introduzida por plataformas como o Instagram, elimina pausas naturais, mantendo a atenção cativa, presa. A gamificação com conquistas com níveis em aplicativos e o sistema de likes que oferece validação social também estimula a liberação de dopamina, como foi evidenciado no estudo de 2019 no Addictive Behaviors. Esses elementos não são acidentais, eles são resultado de anos de pesquisa comportamental aplicada por empresas de tecnologia. A dependência de smartphones compartilha semelhanças com vícios como jogos de azar ou consumo de alimentos ultraprocessados. Assim como nas máquinas caça-níqueis, o reforço intermitente cria uma expectativa de recompensa. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura, ativam também o sistema de recompensa, levando ao craving, que é aquele desejo inevitável de usar o alimento. Um estudo de 2020 no Neuroscience Behavioral Reviews
sugere que o uso excessivo de smartphones altera a sensibilidade à dopamina, semelhante ao que ocorre em dependências químicas, com uma redução de 15% na resposta a recompensas naturais após semanas de uso intenso. Essa analogia destaca como o design tecnológico explora vulnerabilidades humanas. O impacto do uso excessivo de smartphones no cérebro é muito significativo. A atenção sofre com a fragmentação. Um estudo de 2016, publicado no Journal of Experimental Psychology, mostrou que a mera presença de um smartphone reduz a capacidade de atenção sustentada em 10%, mesmo que ele esteja desligado. A memória de trabalho, essencial para tarefas complexas, também é prejudicada, com uma queda de até 20% em testes cognitivos. A ansiedade aumenta em 25% entre usuários frequentes. O sono é afetado pela luz azul das telas, reduzindo a melatonina em 30%. A produtividade cai em até 15% e relacionamentos sofrem com a redução de interações presenciais. Então um outro conceito muito importante a ser entendido é o de TDAH digital, ou atenção fragmentada. E o que ele se refere? Ele reflete os efeitos cumulativos do uso dos smartphones sobre a capacidade de atenção. A exposição constante a estímulos rápidos, como vídeos muito curtos, sobrecarrega o córtex pré-frontal, o que é o responsável por regular nossa atenção. Existem estudos, como por exemplo publicado em 2021 no Frontiers in Psychology, que sugere que adolescentes com uso intenso de smartphones apresentam sintomas de desatenção semelhantes ao do TDAH em até 18% dos casos, devido à redução da capacidade de foco prolongado. Essa fragmentação é agravada pela multitarefa digital, que diminui a eficiência cognitiva em até 40%. Trata-se, portanto, de uma adaptação cerebral induzida pelo design tecnológico. A prevalência do uso problemático é muito alarmante. Um relatório de 2022 da Organização Mundial de Saúde indica que 25% dos adolescentes globais apresentam sinais de dependência digital, com um uso médio de 4 a 6 horas por dia. Um estudo de 2019 mostrou que o tempo de tela acima de 3 horas diárias aumenta o risco de ansiedade e depressão em 35% entre jovens. Impactos entre gerações são evidentes. Pais que usam smartphones de forma excessiva têm interações reduzidas com os filhos, afetando o desenvolvimento emocional. Essa dependência molda não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Recuperar o controle exige estratégias baseadas em evidências. Desativar notificações reduz o uso impulsivo em até 30%. O uso consciente com limite de tempo, como 1 a 2 horas diárias, pode melhorar a atenção em até 15%. Técnicas de autocontrole, como o método Grayscale, que é reduzir o brilho da tela, ou phone stacking em encontros sociais, são apoiadas por diversos estudos. Terapias cognitivo-comportamentais adaptadas ao uso digital, como sugerido por King e colaboradores numa publicação de 2018 no Clinical Psychology Review, reduzem a dependência em 25% após 8 semanas. Essas medidas promovem uma relação saudável com a tecnologia. Bem, chegamos ao fim dessa análise. Os smartphones foram projetados para viciar, explorando o sistema dopaminérgico com reforço intermitente, notificações e gamificação, imitando vícios como jogos de azar e consumo de ultraprocessados. Esse design afeta negativamente a atenção, a memória de trabalho, o sono, a produtividade e os relacionamentos, com impactos especialmente graves em adolescentes e ao longo de gerações. O conceito de TDAH digital reflete uma atenção fragmentada induzida pela tecnologia, enquanto a prevalência de uso excessivo alerta para uma crise de saúde mental. Entretanto, há esperança. Desativar notificações, limitar o tempo de tela e adotar terapias baseadas em evidências podem restaurar o equilíbrio. Reflita sobre o seu uso hoje. Talvez seja a hora de silenciar as distrações e se reconectar com o mundo real. Se esse episódio o inspirou, compartilhe-o. Até o próximo Masrua Braincast. Cuidem-se e cuidem do cérebro de vocês. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia.
descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.